Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Ouçamos agora a palavra do Senhor, o reverendo Márcio Alonso. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, dos versos 9 a 24. Vamos fazer também essa leitura de maneira alternada. Lerei um verso, os irmãos lerão o verso seguinte. Obrigado. Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 24. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Amém. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, este é o 7º sermão em Gênesis, e não saímos ainda do capítulo 3. É uma das porções mais densas de toda a Escritura, onde cada palavra tem um peso enorme. Como pretendemos demonstrar, aqui estão concentrados os elementos que vão se desenvolver ao longo de toda a revelação posterior, até o livro do Apocalipse. E aqui, então, cada palavra carrega muito significado e muitos desdobramentos. No primeiro sermão, nós estivemos tentando demonstrar a vocês como estes conceitos moldam nossa maneira de ver o mundo. No segundo sermão, falamos sobre como o livro de Gênesis é confiável e como tem resistido aos ataques de incrédulos e pessimistas ao longo de toda a história. Depois, falamos a respeito do sábado e do princípio do tempo vivido para Deus.
Na sequência, falamos a respeito do casamento. Depois, falamos a respeito do trabalho, as ordenanças centrais de Deus para a humanidade criada. Hoje pela manhã, falamos a respeito das sentenças que Deus colocou sobre a serpente, fazendo-a maldita, fazendo-a rastejar, dizendo que ela não se tornaria a melhor amiga da raça humana, mas que ela seria esmagada pelo descendente da mulher. E hoje vamos ver a síntese do sermão nesta frase que você vê projetada aí. Acho que está aqui, né? Está certo. A glória de Deus na salvação mediante o julgamento. Deus, num padrão que vai começar a ser manifestado aqui no Jardim do Éden, receberá a glória quando salva pecadores, executando o seu juízo sobre o pecado. Esse é um resumo da Bíblia. Esta frase vai resumir tudo que nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse. Um Deus que nos seus decretos e na sua sabedoria e no seu poder soberano criou o mundo, decretou a queda e resolveu manifestar a sua misericórdia, a sua justiça e o seu juízo, salvando a alguns, condenando a outros e sendo glorificado na soberania que assim exerce. E nós vamos então, sob esta frase que resume bem a Escritura como um todo e o nosso sermão desta noite, estudar esta passagem que acabamos de ler. Você viu que Deus se dirigiu à mulher e ao homem aqui. Eu quero dar ênfase não àquilo que Deus falou com a serpente, porque este foi o objeto do sermão de hoje pela manhã, e se você não esteve conosco, você depois pode recuperar a mensagem através do nosso canal do YouTube. Mas agora eu quero me concentrar no que Deus fala com o homem e com a mulher. E eu gostaria de destacar aqui então, vamos lá, que é curioso que a maneira como Deus fala com eles está relacionado ao modo como Deus já havia falado. Nos primeiros sermões nós estivemos conversando sobre o que Deus falou com o homem e a mulher antes da queda. E o que foi que Deus falou com eles antes da queda? Vocês separarão tempo para mim, e o sábado é um dia sagrado. E este é um princípio, eu quero que vocês se relacionem comigo. Há outras indicações de que o primeiro casal se relacionava com Deus. Por exemplo, eles caminhavam com Deus na viração do dia. Isso então é um símbolo de comunhão. Há também o fato de que Deus os abençoou e deu, portanto, a sua aprovação ao casal, num relacionamento de amor e de bênção. Há também o fato de que Deus impôs limites. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, e este é o limite da liberdade que vocês têm e um sinal indicativo do respeito e da obediência que vocês me devem. Ou seja, Deus estabeleceu para o primeiro casal um relacionamento vertical, aquilo que os teólogos costumam chamar de mandato espiritual, expresso, na opinião de alguns, no sábado, certamente expresso também na comunhão que o homem tinha com Deus antes da queda, e também nos limites que a árvore do conhecimento do bem e do mal impunham para aquele casal em sua obediência a Deus. Mas havia também uma relação não só na vertical, mas também na horizontal. O casamento, o mandato de crescer e multiplicar, de povoar a terra. O fato de que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só e lhe fez uma auxiliadora. Aliás, a palavra ali é muito rica, porque o verbo auxiliar ou ajudar, para chamarmos então a esposa de ajudadora, lá na língua hebraica ele é um verbo que costuma ser empregado especificamente a Deus, quando Deus está ajudando ao homem. São raríssimas as ocorrências deste verbo na língua hebraica em que uma pessoa está ajudando a outra. Quando este verbo é usado, normalmente é Deus ajudando alguém. Então, quando é dito que a mulher é uma ajudadora, com aquele verbo hebraico em particular, é como se ela fosse a ajuda de Deus para o homem. Algo que o próprio Deus então está dizendo, eu quero que vocês se completem e eu vou proporcionar a ajuda de um para com o outro. Então, há um mandato que é conhecido como mandato social. Nós já falamos um pouco sobre o casamento e sobre todos os seus desdobramentos também, à luz de toda a história bíblica. Depois, Deus também falou com eles a respeito do trabalho.
O primeiro casal deveria dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre as bestas da terra. Eles deveriam cultivar e guardar o jardim e protegê-lo. E então havia uma relação que Deus estabeleceu também olhando para baixo. Veja como é geométrica a situação. Olhe para cima, Adão, e preste atenção no seu relacionamento para comigo. Olhe para o lado, Adão, e preste atenção no seu relacionamento com a sua esposa. Olhe para baixo, Adão, e preste atenção no seu relacionamento com o mundo criado. Então, tenha uma relação espiritual, tenha uma relação social e tenha uma relação cultural com o mundo no qual eu te coloquei. Mas Adão e a sua esposa desobedeceram a ordem de Deus. O limite que Deus havia lhes colocado foi ultrapassado. Eles ouviram a voz da serpente e se separaram de Deus. E agora merecem condenação. E como nós vimos hoje pela manhã, Deus aparece e fala em primeiro lugar com a serpente, declarando-a maldita, dizendo que ela vai rastejar, que ela vai comer pó, que ela terá sua cabeça esmagada. E nós paramos aqui. E a partir de agora nós avançamos em nossa compreensão do relato de Gênesis, quando Deus agora vai conversar com o homem e com a mulher. E ele vai aplicar as consequências da desobediência. O pecado nunca fica sem castigo. Ou o meu pecado e o seu pecado serão castigados por toda a eternidade lá no inferno, ou os nossos pecados já foram castigados lá na cruz do Calvário. Mas não existe na justiça absoluta de Deus a ideia de alguém pecar e Deus dizer, deixa para lá, deixa para lá. A justiça santa, total e absoluta de Deus exige que as ofensas à sua honra e às suas ordens soberanas sejam punidas. Isso vai ser ilustrado lá no Jardim do Éden, quando, apesar de receberem a promessa de que um descendente da mulher reverteria aquele quadro de amizade agora estabelecida com a serpente, que Deus não deixaria que o casal fosse levado por Satanás, mas que iria trazê-los de volta porque alguém que nasceria da mulher esmagaria a serpente, como vimos hoje cedo. Apesar de todas essas promessas, Deus anuncia julgamentos. E os julgamentos vêm nos mesmos termos em que vieram as ordens criacionais. Então você pode perceber que o relacionamento de Deus com o homem, o chamado mandato espiritual, continua, mas o homem agora está fora do jardim. Você agora vai para longe daqui. Você não fica mais morando aqui comigo em minha presença santa, pura e perfeita. É claro que, ao mesmo tempo em que Deus anuncia esse juízo, existe misericórdia. Porque você leu comigo que Deus fez roupas para Adão e sua esposa. Porque eles tentaram resolver o problema sozinhos, costurando para si folhas de figueira, mas a roupa não estava boa o suficiente. E aí então você percebe que Deus vai fazer Ele mesmo a roupa para vesti-los, dando um prenúncio daquilo que o próprio Deus vai fazer ao nos vestir com a sua justiça, a justiça de Cristo, aquilo que nós chamamos de justificação. O castigo que é nosso recai sobre Cristo. E a justiça que Cristo tem, obedecendo perfeitamente ao Pai, é agora a nossa vestimenta. Eles estão vestidos por Deus, há um resgate em vista. No entanto, eles estão expulsos do jardim. Há juízo, mas há também misericórdia. Deus está sendo glorificado na salvação, mas uma salvação que não exclui o julgamento. Aí então você percebe isso no chamado mandato espiritual, mas isso também acontece no chamado mandato social. Deus ainda diz para a mulher, em meio às dores de parto darás à luz filhos. O que então é, por um lado, um bom sinal. Deus tinha dado a ordem criacional, cresçam e se multipliquem, sejam fecundos. E depois da queda ele diz, você vai dar à luz filhos. Ou seja, eu não estou jogando você no lixo. No entanto, você terá as dores da concepção multiplicadas. E Deus não está falando simplesmente a respeito da dor do parto, da dilatação do corpo da mulher, da dor do nascimento de uma criança. Não, quem já teve filho sabe muito bem disso. As dores só começam ali. São bênçãos de Deus, mas a mãe que já passou uma noite acordada em oração por seu filho, a mãe que já passou uma noite com o filho doente, com febre, internado, já viu um menino desobediente, precisando ali de ser corrigido e tudo mais, sabe, as dores da concepção vão muito além
No entanto, essas mesmas mães que sofrem todas essas dores são capazes de dizer que existe bênção de Deus na maternidade. Ou seja, há o juízo sendo aplicado, mas há uma misericórdia sendo oferecida. Também na questão do trabalho, você vai ver que Deus fala com Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E Deus ainda vai dizer, né, que ele vai em fadigas obter da terra o sustento. Bom, se Deus antes havia feito provisões para a comida, dizendo que eles comeriam de todas as árvores do jardim, onde havia frutos com a sua semente, e Deus deu comida a Adão, agora depois da queda Deus está dizendo: você vai continuar comendo. Só que o trabalho que você tinha que fazer no jardim, agora será um trabalho amaldiçoado com suor do rosto. A terra que você cultivava agora é uma terra que produz ervas daninhas. O seu trabalho é mais difícil, mas você ainda tem emprego. Você ainda tem uma missão. Eu não desisti de vocês. Então você percebe aqui o juízo sendo aplicado. Deus não deixa de ser justo. Deus está dizendo àquele casal que há consequências do pecado que eles cometeram, mas ao mesmo tempo em que Deus manifesta para com eles a sua justiça, é também possível ver traços muito claros da sua misericórdia. Isso fica um pouco mais evidente para Adão e sua esposa do que costuma ficar evidente para nós. No texto que nós lemos, você percebe uma coisa bastante estranha. Depois de falar, você vai embora do jardim. Depois de dizer, você vai ter dores de parto para a mulher. Depois de falar, você vai trabalhar o solo, mas é com o suor do seu rosto. Deus dá o golpe de misericórdia lá no versículo 19, dizendo assim: e você veio do pó e vai voltar para o pó. Ou seja, você vai morrer. A sua vida agora não é infinita. Sua existência agora terá um termo. Você vai morrer. Mas o que é mais curioso é que, logo depois do versículo 19, que está dizendo assim: tu és pó, e ao pó tornarás, Adão, que já tinha dado nome a todos os animais, e que já tinha dado nome à sua esposa, resolve mudar o nome dela. E Adão diz assim: agora, mulher, está na hora de você se chamar Havá, ou Eva. Havá no hebraico quer dizer vida. E aí então a gente se pergunta: peraí, Adão, você entendeu o que Deus acabou de falar aqui? Deus acabou de falar para você: você veio do pó e você vai voltar para o pó. E Adão olha para a mulher dele e fala assim: meu bem, está na hora de trocar o seu nome. Mas qual era o nome dela antes? Nós sempre falamos Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, mas nem sempre prestamos atenção que ele já tinha dado um nome para ela, e não era Eva. O nome que ele havia dado para sua esposa está lá marcado no versículo 24. E está escrito lá: ela vai se chamar varoa, porque foi tomada do varão. É curioso porque há um ajuste linguístico feito aqui. Lá na língua hebraica, as coisas são mais perceptíveis. Você não precisa saber hebraico aqui. Mas o que está escrito ali, deste lado aqui, é ish, a palavra para homem. E lê-se da direita para a esquerda. E o que está escrito aqui é ishá. E se você perceber, pelo menos isso aqui que parece um X, mas não é, é a mesma letra aqui, e aqui também existe a mesma letra do lado de cá. Aqui é ish, palavra para homem, e aqui é ishá, palavra para mulher. Então Adão, quando estava lá colocando o nome nos animais, olhou e falou assim: você veio da minha costela, você foi formada de mim, então o seu nome tem que ter a ver com o meu. E como eu sou ish, homem, você vai se chamar ishá, mulher. É que na língua portuguesa não é assim, né? As nossas palavras não encaixam. Homem e mulher não tem nada a ver uma com a outra. E foi exatamente por isso que os tradutores resolveram usar um par de palavrinhas bastante incomum na língua portuguesa, mas você vai se chamar varoa, porque você veio do varão. E aí, então, isso ajuda. Se você procurar numa chave bíblica, você vai ver que não há nenhuma outra ocorrência na língua portuguesa da palavra varoa, na versão Almeida Revista e Atualizada. Todas as outras vezes que Ishá aparece é traduzido como mulher, porque a gente fala mulher mesmo. Mas por que se optou por traduzir varoa ali, dando a ideia daquela que veio do homem? Isso acontece em algumas outras línguas, como é o caso do inglês. Como é que se fala homem em inglês? Man. E mulher? Woman. Tem a palavra para homem dentro da palavra para mulher. E
eu achava que isso era mais comum, mas para ilustrar isso para você, fui fazer uma pesquisa e descobri que não é tão comum assim. Mas pelo menos em mongol é parecido também. Eu achava que outras línguas iam ser também, mas não são tantas. Mas no hebraico é assim, no português é quase assim, no inglês é, no mongol também é. A ideia então era de que a mulher, até aquele momento, não se chamava Havá, Eva. Até aquele momento o nome dela era Isha, porque ela veio do Ish. E aí, então, depois que Deus falou, vocês vão morrer, vocês vão voltar para o pó, tem dor de parto, suor do rosto, fora do jardim, o homem que colocou o nome em todo mundo falou, meu bem, está na hora de dar um nome festivo para você. Você vai se chamar Vida. Adão, você entendeu direito? Você acabou de receber a sentença de morte, você vai voltar ao pó. Como é que você chama a tua mulher de Vida? É porque Adão entendeu direitinho mesmo que ele mudou o nome da mulher. Ele falou assim, meu bem, a gente pecou. E a gente antes tinha comida aqui dentro do jardim. Agora, a gente merecia ficar sem comer nada, mas nós vamos comer com o suor do rosto, cultivando uma terra amaldiçoada que vai produzir espinhos e ervas daninhas, mas nós vamos comer. Deus tinha dado para a gente a missão de encher a terra, e nós vamos continuar fazendo isso. Vai ser com dor de parto, vai ser com dificuldades, mas nós vamos encher a terra. Deus tinha dito que era para a gente se relacionar com Ele aqui dentro deste ambiente. Ele está nos expulsando do jardim, mas porque não quer que comamos da árvore da vida outra vez e permaneçamos eternamente nesta condição pecaminosa. Ele nos expulsa para nos trazer de volta. Então Deus está sendo bom para conosco. Você vai ser a mãe de todos os seres humanos e vai sair aí da sua barriga e da barriga da mulher em geral, né? Como vimos hoje pela manhã, vai sair alguém que vai resolver todo esse problema. Então está na hora de comemorar. O seu nome precisa ser mudado. Você precisa se chamar Eva, que quer dizer vida. É só aí que ela recebe esse nome. Então quando você fala assim, Adão e Eva no jardim do Éden comeram do fruto proibido, não é bem assim. É Adão e a varoa, se você for usar as palavras em português. Ou Adão e a mulher. Mas o nome dela, de vida, é um nome que só vem após a queda. Bom, o que está acontecendo aqui? Um julgamento. Dor de parto, suor do rosto, expulsão do jardim, morte. Mas o que está acontecendo aqui também? A salvação. Uma salvação que Adão entendeu de tal forma que ele mudou o nome da sua esposa. E aí então, a gente vai ver que quando Deus os expulsa do jardim do Éden, é exatamente para que a redenção se torne possível. Deus está dizendo, é preciso expulsar Adão e sua esposa, porque eu não quero que eles permaneçam eternamente nessa condição de afastados de mim. E agora então Deus coloca uma espada que protege o jardim, não para proteger Deus do homem, mas para proteger o homem de si mesmo. E para impedir que o homem não se coloque numa condição de condenação eterna. Veja como Deus é bondoso nos julgamentos que Ele faz. Nós temos tido muita dificuldade em entender isso nos nossos dias, porque todos os momentos de dificuldade que atravessamos, nós nos perguntamos, por que Deus? Como se fosse um pai malvado, que quando nos julga, que quando nos disciplina, que quando nos corrige, é incapaz de conciliar amor com os seus julgamentos. Mas não é assim que Adão entendeu, e não é assim que nós devemos entender. Existe vida quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor e até mesmo quando estamos sendo julgados por conta dos nossos pecados. Mas você não vai encontrar julgamento no livro de Gênesis e na Bíblia só aí. Você vai encontrar diversos outros julgamentos. Hoje pela manhã, você viu comigo que Satanás se fez amigo do primeiro casal. E que agora quando Adão e a varoa, e agora eu vou ser bem técnico aqui porque você já me acompanha no raciocínio, quando Adão e a varoa se deixam seduzir pelas promessas da serpente, o que acontece é que eles se tornam amigos da serpente. E agora a serpente tem as garras enfiadas no casal. E a partir de agora, alguns dos que vão nascer deles pertencerão à descendência da serpente. E agora existe uma guerra entre duas linhagens, a descendência da serpente e a descendência da mulher. E sabe o que nós estamos vendo agora? Um conflito que se manifesta tão logo Caim mata Abel.
E nós vamos ver isso em muitas outras ocasiões, como vimos no sermão de hoje pela manhã. E uma das ocasiões em que parece que a semente da serpente triunfará sobre a semente da mulher é por ocasião do dilúvio. E como eu infelizmente não consigo ler daqui até ali, vou pedir a sua desculpa para ficar me virando aqui. Mas quando o Senhor Deus vê que a maldade do homem se multiplicou na terra, ou seja, que a semente da serpente está levando a melhor, ele diz, eu vou julgar o pecado. E nós vemos no dilúvio um ato de julgamento de Deus. Algo que soa para muitos como um Deus carrancudo, como um Deus irascível, como um Deus que está muito preocupado em punir. E é verdade, Deus está sendo justo ali. E ele está contendo o avanço da semente da serpente. Mas o fato é que não é só isso que está acontecendo. Há Noé e a sua família que acham graça diante do Senhor e que são preservados. Não é porque eles eram muito bons e competentes, muito santos e muito crentes. O relato de Gênesis nos diz claramente que Noé achou graça diante do Senhor. Isso significa então que Deus está mantendo a semente da mulher, por meio da qual ele trará a salvação, e impedindo que a semente da serpente prospere. Sempre há uma batalha em andamento. Sempre há aqueles que seguem a serpente e aqueles que seguem a Deus. E esse conflito estabelecido desde a queda, lá no Jardim do Éden, continua em ação. E quando tudo parece estar perdido, Deus manifesta o seu julgamento. Mas é um julgamento que salva. É um julgamento que o glorifica. É um julgamento que preserva a linhagem da mulher. É um julgamento que contém a maldade da linhagem da serpente. Isso não acontece só no dilúvio. Isso acontece na Torre de Babel. Quando você segue lendo o livro de Gênesis e você vê quando Noé termina e ele sai da arca com a sua família depois do dilúvio, você vê que Deus fala aos filhos de Noé as mesmas ordens que ele deu a Adão e a sua esposa Varoa lá no Jardim do Éden, que era para eles encherem a terra e povoarem a terra, mas isso eles teriam que fazer se espalhando pelo mundo. Mas o que é que acontece com o pessoal da Torre de Babel? Eles dizem assim, venham aqui para que nós façamos não o plano de Deus, mas o nosso plano. Você já viu alguém pensando em fazer não do jeito de Deus, mas do seu próprio jeito em algum lugar no livro de Gênesis? Não faz do jeito que Deus falou, não, faz do jeito da sua cabeça, que vai ser melhor. Essa é a conversa da serpente. Então o que você vê lá em Gênesis 11 é que nós vamos chegar até os céus com os nossos méritos, construindo a nossa torre, e nós vamos fazer célebre aqui o nosso nome, e nós vamos nos concentrar aqui para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, Deus mandou espalhar, mas a gente não vai não. Você já viu Deus mandando fazer alguma coisa e alguém não querendo fazer no livro de Gênesis? Pois é, exatamente o que você vê lá no Éden, continua em ação na Torre de Babel. Quando as pessoas então dizem, nós vamos fazer do nosso jeito. Da mesma forma que já aconteceu, tanto na expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden, quanto no dilúvio, Deus vai intervir com julgamento salvador. E como é que Deus vai fazer isso? Há um jogo de palavras curioso aqui, porque Deus diz assim, vinde. Da mesma maneira como as pessoas falaram vinde e edifiquemos, Deus diz vinde e desçamos. E é curioso porque eles estavam querendo fazer uma torre para subir. Mas eles não conseguem atacar os planos de Deus. Eles estão subindo, e Deus fala assim, vamos descer para ver o que eles estão fazendo lá embaixo. Eles não estão subindo coisa alguma. Há uma ironia aqui. Eles querem subir por seus esforços. Eu preciso descer para ver o que eles estão tentando fazer. E é dito mais ainda, por causa da confusão de línguas que Deus lhes deu, é que eles se dispersaram por toda a superfície da terra. Não se trata de um capricho de Deus que ficou olhando lá de cima e falou assim, agora esse povo vai aprender a não brincar comigo. Não, não é simplesmente isso. Embora a sua justiça, soberania e majestade pudessem requerer tal consequência para quem o desafiasse, Deus está levando a efeito o seu projeto de popular o mundo, de encher o mundo com homens que trabalhem para a sua glória, de cultivar através de homens que sejam seus agentes neste mundo, o planeta, a criação, de tal forma que o seu nome seja glorificado. E nem Satanás, e nem a sua semente, e nem a sua linhagem serão capazes de impedir isso. Quando você vai ao relato do que Deus faz no Egito, mais uma vez você percebe um padrão de julgamento
e um padrão de salvação para que Deus seja glorificado. Como é que isso está acontecendo lá no Egito? Bom, Deus fala com Moisés e diz assim: eu vou tomar vocês por meu povo e vou ser o Deus de vocês, e vocês, israelitas, vão saber que eu sou o Senhor. Então, quando Deus agora está realizando a obra do êxodo, está tirando os hebreus do Egito, ele está manifestando misericórdia e se fazendo conhecer a um povo que vai se relacionar com ele e pertence a ele, é a semente da mulher. Mas Deus não está fazendo a praga e não está manifestando tudo o que manifesta sobre Faraó e sobre os egípcios simplesmente para que os judeus aprendam. Não, há mais. Você pode ler, por exemplo, que ele vai enviar as pragas sobre o coração do faraó e sobre os oficiais de Faraó, para que o faraó saiba que não há quem seja semelhante a Deus em toda a terra. Ou seja, Deus está falando com os israelitas: eu tenho misericórdia de vocês e sou incomparável. Mas ele está falando com o faraó: eu julgarei você e você verá que eu sou invencível. E há então, portanto, um julgamento que recai sobre os egípcios para que haja uma salvação recaindo sobre os hebreus. E Deus está sendo glorificado. Qual é o tema da palavra? A glória de Deus na salvação através do julgamento. Então, nós vamos vendo esse padrão se repetindo. Deus então vai manter Faraó para mostrar nele o seu poder e para anunciar o nome de Deus em toda a terra. E assim, nós vamos ver mais à frente: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. A glória de Deus manifestada numa salvação que vem através do julgamento. Isso vai acontecer em muitos outros lugares ainda da Bíblia. E como nós estamos tentando mostrar a você, o começo da Bíblia, os primeiros capítulos, são extremamente densos. O que Deus fala ali em poucas palavras é a semente que germina. Você é capaz de imaginar uma palmeira com seus 40 metros de altura na forma de uma pequena semente? Você conhece a metáfora que Deus usou sobre o reino de Deus, sobre o grão de mostarda, a menor das sementes, mas que vira uma árvore extremamente frondosa, em cujos galhos as aves vêm se aninhar? Bom, é o que está acontecendo aqui no livro de Gênesis e neste relato que estamos vendo. As coisas estão condensadas ali, mas cada palavra, cada declaração está dando a nós uma pista do plano que Deus vai fazer acontecer em toda a história da revelação. Este livro, Teologia Bíblica na Prática, é um livro que leio lá com os meus alunos do seminário na disciplina de Teologia Bíblica. Eu recomendo com reservas, porque a sua teologia é próxima do pensamento batista. Ela tem algumas divergências do pensamento presbiteriano, mas o livro é muito bom, e sabendo entender essas diferenças, não há dificuldade, não há por que você não se beneficiaria dessa leitura. E o que Michael Lawrence fala neste livro é muito interessante. Ele diz que Deus age com padrões, que Deus já vai revelando o seu jeito de ser. Não tem o jeito de ser de alguém? Você vai, e lá em casa é assim. Quando a Priscila pede para arrumar a mesa e me liga, fala lá, eu estou na escola, ela diz: o almoço está na mesa, e eu chego em casa, se eu olhar a mesa, eu sei se foi o Davi ou se foi a Carolina que arrumou. Porque cada um tem a sua assinatura, não é verdade? Então, você conhece, por exemplo, a maneira de alguém tocar. Você ouve e fala: deve ser fulano que está tocando, deve ser cicrano. O jeito de escrever, não é? Lembra daquela história? É verdade esse bilhete que o menininho tentou falsificar a assinatura da mãe para a professora, e ele ainda fez a assinatura e depois escreveu: é verdade esse bilhete, e ainda esqueceu de colocar o H. É óbvio que era falso, né, meu filho? Você vai tentar dizer que o seu bilhete é verdadeiro? Né? Então, cada um de nós imprime a sua assinatura, e Deus está agindo conforme padrões ao longo de toda a Bíblia. E qual o padrão que nós já vimos aqui na expulsão do Jardim do Éden, no dilúvio, na Torre de Babel, e vamos ver em outros lugares, no Egito? A glória de Deus manifesta na salvação obtida através do julgamento. Michael Lawrence fala um negócio que eu achei sensacional e me fez lembrar e dar boas risadas aqui, quando ele fala que Deus faz isso como se fosse uma fuga de bar. A fuga
é um tipo de construção musical em que uma determinada frase, pequena frase musical, é colocada, por exemplo, numa das vozes, aí depois o outro instrumento vai fazendo depois, e depois o outro instrumento, e um vai caçando o outro, e você vai ouvindo sempre aquele mesmo motivo musical. Mas tem um jeito melhor de contar isso para você entender, que é com uma lenda. Lenda quer dizer que não é necessariamente verdade, e embora tenha muitos contatos com a realidade, tudo leva a crer que o que eu vou contar agora não aconteceu. Mas acontecendo ou não, isso não importa para nós aqui, é uma ideia que vai te ajudar a captar como o padrão de Gênesis se desenvolve por toda a Escritura. É a lenda de como surgiu a Quinta Sinfonia de Beethoven. Beethoven era conhecido por ser um grande perfeccionista. Revisou muitos dos seus manuscritos e tinha um grande tino comercial. Ele sabia qual música seria vendida e ele foi um dos primeiros a viver de música inteiramente. E houve uma época em que ele estava, segundo a lenda agora, isso aqui era 100% verificável, mas de agora para frente já é a lenda. Houve uma época em que ele estaria precisando de dinheiro, e então ele chega para a sua funcionária doméstica e diz assim: eu vou me trancar no meu quarto de composição e eu não quero que você me incomode, porque eu só vou sair dali com uma sinfonia pronta. E a funcionária disse: sim, senhor. E Beethoven então pegou e entrou ali, e passa o primeiro dia e nada do homem sair. E passa o segundo dia e nada do homem sair. E passa o terceiro dia e nada do homem sair, e a moça vai ficando desesperada. Até que, pensando, é melhor tomar uma bronca do que ver esse homem morrer e ser minha culpa, ela corre na porta e bate. Tan, 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 tan. E aí, quando Beethoven escutou aquela batida, ele pensou: é o som da morte me chamando. Lenda não anima. E aí, então, Beethoven escuta: tan, 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 tan. É a morte me chamando. E aí ele começa: pam, 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 pam. Pam, 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 pam. E dali sai uma sinfonia de 40 minutos, onde essa ideiazinha minúscula vira 40 minutos de música. Por quê? Conhece? Você percebe como tan, 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 tan virou 40 minutos de música? Virou a sinfonia conhecida como a Sinfonia da Morte. Olha só, é lenda, mas é interessante a história, né? Então, mas aqui Gênesis não é lenda, não. Aqui, Gênesis, você vai ver Deus dando um motivo. Eu vou manifestar a minha glória, salvando o meu povo e exercendo juízo contra o pecado. Está ali o motivo. Está ali o núcleo, que quando você entende as coisas, você entende a Bíblia inteirinha depois disso. E aí, então, o que é que nós vamos ver como tema de toda a Escritura? Os padrões. Nós vimos aqui já como o sábado. Lembra do sábado? O sábado não era medida para guardar as festas judaicas, não era medida do cativeiro na Babilônia, não era medida das 70 semanas de Daniel, não era medida do descanso que Jesus traz. E o casamento? O tema do casamento não é o fato de que Deus se casa com o seu povo, não é o fato de que o profeta Oséias ilustra esse divórcio por causa do adultério, não é o fato de que Cristo é o noivo, não é o fato de que ele morre e paga o dote pela sua noiva e depois vai preparar lugar para ela nos céus, não é o fato de que Cristo volta como noivo para buscar a sua noiva nas bodas do Cordeiro. É o casamento que está lá em Gênesis, e olha a sinfonia que Deus escreveu com isso. E o trabalho? Não é o fato de que Deus deu ao homem um trabalho e agora nós servimos a Deus e nós, quando descansamos, as nossas obras nos acompanham e nós serviremos a Deus por toda a eternidade? Há tantos outros temas que estão em Gênesis, como a inimizade entre as sementes, como vimos no sermão de hoje pela manhã, a inimizade entre o povo de Deus e o povo que pertence a Satanás. E agora estamos vendo exatamente a glória na salvação através do julgamento. Deus age conforme padrões, e ele se revela para nós, e nós podemos entendê-lo e compreendê-lo, e isso é maravilhoso. E aqui então, eu quero pensar com você sobre os demais avanços disso, na glória de Deus, na salvação mediante o julgamento. Você vai ver isso em Gênesis, na expulsão do Éden, no dilúvio e na Torre de Babel. Espero que agora o seu olhar para com esses episódios seja um pouco diferente. Não pareça meramente um capricho de Deus, uma explosão de ira de Deus, mas Deus sendo glorificado ao salvar o seu povo julgando o pecado. Também, Sodoma e Gomorra não é um episódio disso? Ló e sua família não são salvos, mas não há juízo, inclusive dentro da família de Ló, para aquela que olha para trás. Isso não acontece no Egito, isso não acontece em Jericó.
quando a terra que pertence aos cananeus, que são os descendentes de Cã, o filho que Noé amaldiçoou depois de vê-lo nu, uma descendência amaldiçoada da serpente, os cananeus, está tendo agora o seu território tomado pelos descendentes da mulher, os descendentes de Sem. E agora quem vai liderar a batalha é um homem que tem o nome hebraico Yehoshua, que quando é traduzido para o grego também se diz Jesus. E o nome dele é Jesus, e ele entra e em 7 dias, uma extensão de tempo muito simbólica, porque aponta para o sábado, ele conquista a terra e a cidade fortificada de abertura da terra de Canaã para o povo abençoado de Deus. E agora existe ao mesmo tempo um julgamento sobre aquele povo iníquo, mas ao mesmo tempo uma salvação para o povo escolhido. E Deus é quem está sendo glorificado naquelas batalhas, porque os muros não caíram pela estratégia militar de Josué ou de qualquer outra estratégia que o povo de Israel tivesse traçado. A glória de Deus na salvação mediante o julgamento. Bom, nós vamos ver isso em Abacuque. Abacuque está olhando para o seu povo e dizendo: Deus, está todo mundo fazendo tudo errado, o Senhor não vai fazer nada? E Deus está dizendo assim: eu vou mandar os babilônicos aí. E aí Abacuque diz assim: não, Deus, mas não faz isso não, eles são muito maus. E aí Deus responde: o justo viverá pela fé. E Deus então está sendo glorificado ao exercer a sua justiça, sem deixar de promover salvação. Isso acontece na cruz. Como é que eu e você fomos salvos? E a resposta é: mediante um julgamento. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa? É que nós podemos entender com Adão e podemos dizer vida. Por quê? Porque o juízo veio, mas ele caiu sobre Cristo. Nós somos marcados pelo pecado, nós estamos num mundo amaldiçoado, existe poluição, existe injustiça, esperamos por um governo melhor, esperamos por um trabalho melhor, esperamos por condições de vida melhores, mas isso só vai acontecer lá na glória. Mas o julgamento que viria sobre nós recaiu sobre Cristo. E isso é o que nos traz vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas quando você vai ao livro do Apocalipse e lê o desfecho de todas as coisas, você vai ver que o dragão, que simboliza Satanás, ele resolve pedir ajuda. E ele pede ajuda à besta que emerge do mar e à besta que emerge da terra. E algumas pessoas querem entender Apocalipse sem passar por Gênesis. Não vai dar. E o que é o dragão? Bom, quem explica o que é o dragão de Apocalipse é Gênesis. E esses dois livros conversam muito. É a serpente, é o inimigo, que já está rastejando e comendo pó desde o Éden, porque a sua derrota já é prenunciada. Mas esse inimigo chama reforço. Ele chama alguém que emerge do mar. Bom, através do mar e por meio de navios, vinham nações inimigas. E o mar é um símbolo do poder militar de nações inimigas. E aí então Satanás pode usar reinos para tentar perseguir o povo de Deus. Você conhece alguma história na Bíblia de que a semente da serpente tentou oprimir o povo da linhagem da mulher através de reinos poderosos? Egito, assírios, babilônicos, persas, romanos, tá bom já ou quer mais? Todos eles, com seus poderes militares, estiveram perseguindo a igreja. Nós não sabemos como é que isso vai continuar. Há pouco tempo, o ISIS, o Estado Islâmico, estava decapitando cristãos e exibindo suas cabeças. Nós não sabemos se vai chegar o dia em que alguma nação que nós conhecemos agora vai fazer a mesma coisa. É possível que isso aconteça. E quando isso acontecer, nós vamos entrar em pânico? Nós que conhecemos o padrão de Deus e sabemos que Ele vai julgar todas essas coisas? Não. Bom, o dragão chamou a besta que emerge do mar, mas também chamou a besta que emerge da terra. A terra tem conexão com a terra de Canaã, para onde o povo de Deus foi. E qual era o obstáculo lá em Canaã? Era a idolatria, era a religião falsa. Bom, Satanás também vai se servir de pessoas que vão falar mentiras para você. E gente que vai tentar corromper a igreja através do ensino falso. E aí, então, o que você vê? Você vê ameaças ao povo de Deus, à linhagem e descendência da mulher, através de poderio militar, através de falsa religião, através da sedução do diabo, do dragão. Mas esses inimigos, lá no livro do Apocalipse, são todos condenados. E todos jogados no lago de fogo e de enxofre e destruídos. E é assim que o povo de Deus termina em Apocalipse 22, salvo e em paz e perfeito, em harmonia para todo sempre. A glória de Deus manifesta na salvação mediante o julgamento.
Como nós podemos, então, aplicar este conhecimento para a nossa vida de maneira proveitosa? Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar: a essência de todo o drama bíblico já está contida no relato do Éden. Cuidado com aqueles que vão lhe dizer que é possível ler Gênesis de maneira metafórica, como se fosse um mito criacional, como se fosse uma lenda que pertenceu ao povo judeu para tentar explicar o mundo. Porque uma vez que estas coisas caem, eu espero que você consiga perceber, cai todo o resto. Já ouviu falar, chuta o pau da barraca? O que é o pau da barraca? É o mastro que está sustentando a lona, não é? Pois é, Gênesis é a lona, é o pau, melhor dizendo. Quando você derruba esses fundamentos que estabelecem o palco de Deus, da sua verdade, da justiça, da queda, da inimizade, do juízo, da salvação mediante o julgamento, do casamento, do trabalho, do sábado, caiu tudo. Não é possível entender mais a Escritura e ter uma esperança concreta quando nós desprezamos e maltratamos o texto de Gênesis, simplesmente porque algumas conclusões modernas parecem não se harmonizar com o que Deus nos revela. Tomemos cuidado com isso, meus irmãos, porque este é um livro sob constante ataque, mas é um livro que contém tudo o que precisamos saber para termos uma esperança verdadeira. Não é por acaso que aqueles que vão para a faculdade e aceitam ataques a este livro voltam descrentes, porque eles perceberam, se cair Gênesis, caiu tudo. E é por isso que nós precisamos amar e entesourar esta revelação de Deus, porque daqui se desdobram todos os demais temas. Gênesis é o tan-tan-tan-tan da sinfonia de toda a Escritura. Bom, o que mais podemos ver aqui? O mundo é um teatro para a glória de Deus. Tudo isso que foi colocado é para dar a Jesus a posição central. Jesus é o noivo do casamento. Jesus é o sábado do descanso. Jesus é aquele que veste o seu povo com a sua justiça, das roupas de Adão e Eva. Jesus é aquele que faz o trabalho que Deus queria que ele fizesse e honra a Deus obedecendo, ao contrário do primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, que sofre em si o castigo. Jesus é tudo. Jesus é aquele que nos salva ao pegar sobre si o julgamento que era nosso. Meu irmão, minha irmã, o que foi de Gênesis 1, 2 e 3 que nós lemos aqui que não tem a ver com Jesus? Você percebe? E isso é tão central para nós porque nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for através dele. É óbvio que não. Ele é tudo. Ele é tudo. E é por isso que nós precisamos cantar toda a honra e toda a glória apenas e tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que todos os caminhos levam a Deus, e a revelação de Deus nos deixa isso extremamente claro. Depois, é preciso tomar cuidado porque há uma diferença gritante entre o Deus que é revelado na Escritura e o Deus da fé popular. O Deus da fé popular existe para mim, o Deus da Escritura existe para si mesmo. Eu é que existo para ele. O Deus da Escritura está fazendo todas as coisas para a sua glória. E quando ele julga e quando ele salva, a glória é dele, e o direito é dele, e a decisão é dele. E o rumo que o mundo toma depende dele. Mas a leitura que muitos fazem de Deus é como se fosse alguém que existisse para colocar a minha vida do jeito que eu acho que devia. E esse é um problema sério, porque muitas pessoas têm dificuldade em aceitar os juízos de Deus, em aceitar as páginas difíceis da Bíblia. Você provavelmente já ouviu alguém dizendo assim, esse Deus da sua Bíblia aí mata criancinha. Bom, é preciso entender quais são as criancinhas que ele mandou Saul matar, que ele mandou Josué matar, e qual foi o motivo pelo qual ele mandou fazer isso, e qual é o direito que ele tem de fazer isso. E tomar a Escritura nos seus próprios termos. Se você quiser dizer assim, é verdade, eu sirvo a um Deus que é tão glorioso e tão misericordioso, que ao lidar com uma humanidade caída, comprometida com Satanás, com os desígnios da serpente, ele resolveu salvar para si um povo. E ao salvar para si esse povo, ele tomou todas as providências necessárias para que isso acontecesse. E muitas vezes isso implica juízo sobre os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Ai daqueles que estão no caminho de Deus, eles sofrerão
realmente as consequências eternas. É disso que a Bíblia fala. Não é de uma matança gratuita de criancinhas, mas de um Deus que julga o pecado e que salva o seu povo e que é glorificado ao fazer todas essas coisas. Bom, também, quando pensamos assim, nós temos que nos perguntar se, quando lemos a Escritura, nós estamos lendo a Escritura como um livro de Deus ou um livro sobre nós. Se nós estamos vendo Deus fazendo os seus propósitos ou estamos querendo colocar Deus na nossa vida num programa que nós mesmos fizemos. Muitas e muitas vezes a gente vai até a Bíblia para procurar respostas de perguntas que Deus não quer que a gente faça. A gente estava falando um pouco a respeito disso quando falamos sobre namoro, não foi? Não tem nem a palavra na Bíblia. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou até a Escritura para encontrar princípios bíblicos para como namorar direito. Vamos olhar bem as coisas. Nós estamos tentando fazer a Bíblia como se fosse um livro nosso, e ele é um livro de Deus. E muitas pessoas às vezes olham e dizem assim, mas pastor, esse Deus de juízo, quando eu estiver lá no céu, e eu olhar para o lado, e não encontrar ali o meu pai, o meu tio, o meu irmão, e eu vou ficar muito triste, e lá no céu não tem tristeza, então eu vou esquecer de tudo lá no céu, não é verdade? E a resposta é claro que não. Ninguém vai esquecer de nada lá no céu. Porque a nossa memória está associada à nossa identidade. Vê se faz sentido a gente que está celebrando a ceia do Senhor aqui hoje e aguardando o dia de bebermos do fruto da videira novo no reino de Cristo, com Abraão, Isaac e Jacó à mesa. A gente vai chegar lá e vai estar lá o presbítero Davi, o Júnior, e vai estar eu ali, Fábio ali, vocês também, né? Espero, né? E aí a gente vai estar lá e aí de repente a gente encontra o Abraão. E eu chego lá e falo assim, e aí Abraão, como é que tá? Você viu? Olha aqui, ó, todos os filhos de Abraão pela fé. Estamos no novo céu e na nova terra. Deus cumpriu as promessas. Aí Abraão, hã? Eu? Quem? Ele não lembra de nada, porque se ele lembrar, ele vai lembrar da dor de cabeça que o Ismael deu e de todo. Será? Será que o Abraão vai esquecer? Bom, será que ele ainda seria Abraão? E a resposta é claro que não. Mas, pastor, como é que eu vou lembrar das coisas lá no céu sem sofrer? É porque aqui você tem uma cabeça e você está querendo ir para o céu com essa cabeça que você tem aqui. Não vai, não. Lá no céu, pela primeira vez, você vai ter uma mente completamente alinhada com os propósitos de Deus. E quando Deus disser, julguei fulano, você vai dizer, glória a Deus. E se Deus disser, julguei o teu pai, mandei o teu pai para o inferno, você vai dizer, o Senhor tem toda a razão. E vai ser a primeira vez em que nós vamos ver Deus com uma mentalidade completamente reconfigurada, santa e pura. E vamos dizer, Deus, o Senhor tem o direito de julgar quem quer e de salvar quem quer. Quem estava cantando lá no livro do Apocalipse dizia, a salvação pertence ao Cordeiro. E quem estava lá no trono era o Cordeiro que tinha sido morto. E a ideia, portanto, é de que ele recebeu o julgamento em favor de quem ele quis e ele tem o direito de fazer o que quiser. A gente vai lembrar de tudo no céu. Nós não vamos resolver o dilema do nosso inconformismo com os julgamentos de Deus no mundo através de um apagar de memória. Não. Nós resolveremos esse problema através de um ajustar de mente. Vai ser a primeira vez que nós vamos concordar com Deus. E quando então você pensa, eu não vou para o céu, porque lá no céu eu não vou poder lembrar, porque senão eu vou sofrer, você está querendo ir para o céu como você vive aqui na terra. E não é assim que a gente vai. A gente vai novo, a gente vai diferente, a gente vai com a mente finalmente alinhada com aquilo que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. Esse é um ponto importantíssimo. Bom, isso também deveria nos lembrar então do prazer e do privilégio de já ir alinhando a nossa mente aos padrões de Deus. Fiz um curso uma vez, que eu não lembro quase nada do curso, mas eu lembro de uma frase que o professor disse. E ele disse assim, boa parte do nosso sofrimento é quando nós observamos a realidade divina e a interpretamos com olhos humanos. A gente olha o que Deus está fazendo e tira conclusões como homens. Aí a gente sofre mesmo. Você já pensou? Vamos olhar com um olhar ingênuo para alguém que está podando uma árvore. Faz isso com a plantinha, não, judiação. Não é assim? Mas a poda, por acaso, é maldade? Não. Pai, você me ama? Isso aconteceu com meu irmão. Ganhou uma bicicleta calóizinha, andou na calçada, quando foi subir, o guidão virou, entrou aqui e saiu aqui. Levou o rosto dele todinho. Aí ele está lá com o rosto todo desfigurado, indo para o hospital e dizendo, pai, você me ama? E meu pai fala, te amo.
Ele diz, então, você está me levando para onde? Para o hospital. Mas o que os médicos vão fazer? Eles vão consertar o seu rosto. Eles vão dar injeção? Vão. Vai doer? Vai. Então, pai, não me leva, você me ama. A gente ri da criança, mas basta a dificuldade de bater na nossa porta, a gente parece esse menino de 5 anos. A gente não leu a Bíblia direito, entendendo que Deus tem caminhos de juízo sobre esse mundo e que Ele está nos salvando através dessa realidade toda problemática. Ou você acha o quê? Que Daniel foi de primeira classe para a Babilônia? Ele foi dentro da carroça, gente, dentro da jaula. José foi de trem, bala, para o Egito? Não foi, não. Você está achando o quê? Que os crentes todos que viveram nesse mundo, testemunhando o julgamento de Deus sobre os ímpios, tiveram uma existência tranquila e suave? Não. Mas eles foram capazes de se regozijar na salvação de Deus, mesmo quando este processo de Deus trazia julgamentos ao mundo. E é assim que nós precisamos ler a Bíblia. Foram 120 anos ali do Noé construindo a arca e sendo zombado pelos seus próximos. Gente olhando e falando assim, esse velho aí não sabe de nada. E a gente quer ser aplaudido pelo mundo. E a gente não está entendendo que estamos no meio de um mundo onde Deus está nos salvando e julgando o mundo todo, tudo junto e misturado. E a gente quer que esse processo de Deus, escolhido soberanamente por Ele, não passe por nós. A gente só quer falar de coisas boas, mas não quer se lembrar de enfrentarmos as consequências difíceis, talvez desagradáveis, mas nunca ruins. Nunca ruins, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por isso eu quero terminar com uma consideração importante aqui. A confiança na providência carrancuda. Você já deve ter ouvido um hino, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. É a música evangélica mais gravada no mundo. Recebeu mais de 3.000 gravações diferentes. Está no livro dos recordes. O autor dessa música, John Newton, era um traficante de escravos. E enquanto ele levava os escravos para serem vendidos, ele escutava as melodias que os escravos cantavam. E aqueles escravos vindos da África não usavam a mesma escala musical que a gente usa, do, ré, mi, fá, sol, lá e si, com 7 notas. Eles usavam uma escala com 5 notas apenas. Para falar de um jeito bem simples, na música deles não tem nota fá, não tem nota si. Do, ré, mi, sol e lá. Só tem isso. E então, John Newton veio escutando isso, até que um dia, resumindo demais a história dele, Deus quebrou John Newton e ele foi salvo. E ele que tinha nas suas viagens experimentado uma cegueira tropical num momento, agora enxergava a luz do Evangelho. Ele que tinha se visto conduzindo no navio pessoas miseráveis, percebeu que o miserável era ele sem Cristo, e agora então ele canta da maravilhosa graça, dizendo, eu antes estava perdido, mas agora fui encontrado, eu antes era cego, mas agora eu vejo, não é? E eu antes era um miserável, mas agora fui alcançado por essa maravilhosa graça. John Newton está lá na Inglaterra e ele conhece um poeta chamado William Cowper. E William Cowper já tinha passado também os seus maus momentos. Ele tinha dificuldades físicas extremas. E embora eu tenha muita resistência, meus irmãos, em sair chamando de doença, como depressão, qualquer tipo de tristeza que hoje se experimenta, há muitos problemas da alma que estão sendo tratados com remédio e não é o caso. Parece, à luz de todos aqueles que investigaram a vida de William Cowper, que ele tinha, sim, alguma questão fisiológica muito séria. Porque ele tinha uma angústia de alma que não era explicável por circunstâncias. E quando John Newton, pastor na Inglaterra, o autor de Amazing Grace, conhece William Cowper, esse poeta, que já tinha tentado se matar diversas vezes, e que se trancava e ficava no escuro por conta de uma depressão de alma profunda, quando John Newton encontra esse homem e fala da verdade do Evangelho, William Cowper escreve um poema que nós vamos ler aqui agora e que está neste livro que eu lhe recomendo com muito entusiasmo, O Sorriso Escondido de Deus. E esse poema fala
que Deus se move de maneira misteriosa. E aí então, William Cowper está dizendo basicamente o seguinte: você não pode ficar prestando atenção somente nas dificuldades do mundo. Não preste atenção apenas no dilúvio. Lembre-se que Deus está salvando você. Não preste atenção apenas na expulsão do jardim do Éden. Lembre-se que Deus está impedindo você de comer da árvore da vida. Faça como Adão, que recebeu sim a notícia de que a terra vai ter espinhos, de que a mulher vai ter dor de parto, de que ele vai voltar ao pó, mas que ainda disse: vida! Mulher, você vai se chamar vida! E William Cowper então escreve esse poema. Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Eu não preciso perguntar a alguns de vocês aqui, mas eu sei que há alguns de vocês aqui que vieram parar nesta igreja sob circunstâncias muito doloridas, mas que encontraram esse Cristo aqui e que, quando forem capazes de analisar a realidade com as lentes de Deus, vão dizer: bendita a hora em que aquela dor me trouxe aos pés do Senhor Jesus. Ou você acha que José amargou demais e ficou todo cheio de recalques quando seus irmãos o venderam como escravo? Ou foi ele quem compreendeu: não foram vocês que me venderam, mas foi Deus que me trouxe para cá para promover a salvação? William Cowper ainda teve muitas lutas e ainda tentou se matar por diversas vezes, nunca conseguiu. E o seu poema é um testemunho, a ideia de que por trás das nuvens do dilúvio raia um arco-íris depois. Por trás de nuvens de providência carrancuda, chove o julgamento, mas raia a luz da salvação. Deus está trabalhando a nossa vida e Ele está manifestando a sua glória, julgando e salvando. E nós devemos dar a Ele toda a glória por tudo que Ele está fazendo, porque somos a descendência abençoada e escolhida da mulher. E mesmo no mundo marcado por julgamentos, nós estamos sendo salvos. A nossa oração, meus irmãos, é que essa seja a verdade que nos consola. Ninguém aqui vai dizer para você que a vida é fácil. Tem dilúvio, tem Torre de Babel, tem Egito, tem Babilônia, tem Assíria, tem romanos, tem crucificação, tem perseguição, tem Estado Islâmico. Tem tudo isso e muito mais. A serpente está aí, mas ela já rasteja e já come pó. E ela aguarda o dia que ela vai para o lago de fogo. A providência pode parecer carrancuda, mas atrás dessas nuvens pretas de tempestade, Deus está escondendo uma face sorridente. Esse é o sentido do livro, O Sorriso Escondido de Deus. Esse é o sentido do poema de William Cowper. Este poema tem sido musicado mundo afora. Ele foi cantado lá na Inglaterra. O John Newton, que fez a música Amazing Grace, convidou o Cowper para fazer esse poema e ele foi cantado lá na Inglaterra. E ele foi recentemente traduzido para o português. E essa foi a música que eu pedi para você estudar durante a semana para a gente cantar agora. Eu quero convidar você agora a cantar